Lucas 14, 28 a 33. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula as despesas para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que viram comecem a zombar dele, dizendo: este homem começa a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meus discípulos. Jesus começou esta primeira parábola da torre para ensinar e aconselhar. Quem toma a decisão de construir uma torre, por alicerce, se assenta e planeja, avalia os custos para poder agir. Vamos pensar que esta pessoa tinha liberdade de ação de construir ou não aquela torre. Poderia tomar decisões, tinha um livre-arbítrio e arcaria com a consequência de que os que viram a construção escarneceriam dele e diziam para este homem: começou a edificar e não pôde terminar. Jesus começa a segunda parábola do rei que estava se preparando para uma guerra. O rei também precisava tomar uma decisão, porém o rei não tinha a mesma liberdade do que iria construir a torre. O rei não tinha liberdade. O rei foi obrigado, precisava fazer alguma coisa, ou ia à guerra ou cederia um acordo de paz. Tome uma decisão de ação ou se dispõe a ceder. Com essas parábolas, Jesus diz que precisam compreender que segui-lo não será fácil. É preciso decidir se quer segui-lo. E na segunda parábola, que tem que ter a capacidade de ceder e renunciar a tudo e a todos por causa do Evangelho. Jesus quer discípulos e servos comprometidos com o Evangelho. Por isso deu o exemplo, obedeceu seu Pai, seguiu todos os mandamentos e as Escrituras, negou a sua família. Está escrito lá em Mateus 12, 46 e 50. Negou a sua própria vontade, sofreu e foi humilhado. E nos deu ensinamentos e através das parábolas. Instrução é esta: negue-se a si mesmo, deixe o velho eu, se regenere, toma cada dia a sua cruz. A morte do eu deve ser constante, todos os dias se consagre e siga-me com determinação própria. Se levante e siga Cristo, pois Ele disse que teríamos aflições no mundo, mas falou para nós que nós temos que nos esforçar e temos que ter bom ânimo. Eu venci o mundo, então serão capazes de vencer. Tenham coragem e continuem. A primeira parábola: quer buscar o reino de Deus ou continuar buscando a vida terrestre? Já fez a sua escolha? Então negue-se a si mesmo. A segunda parábola: então tome uma decisão em ação. Siga Jesus, leve a sua cruz. Não é só começando carregando a cruz, temos que terminar carregando a cruz em direção à rocha, que é Cristo. Vamos continuar caminhando para a execução do projeto, do ato, da realização,
fazendo uma ação e colocando Jesus na frente, pois Ele nos deixa esta ação. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E foi o que seus discípulos fizeram. Obedeceram a palavra e agiram. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Está escrito lá em Marcos 16, 15 e 20. Depois vemos o ide, portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito lá em Mateus 28, 19. E os discípulos, os que aprenderam, aqueles aprendizes, aqueles alunos receptivos ao ensino que Jesus deixou, eles de ouvintes se tornaram praticantes em ação na palavra de Deus. E lá em Tiago 1, 22 nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo.